Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Eletrônica 2. Hoje daremos continuidade com a nossa matéria e nós iremos conhecer um novo componente à base de semicondutores, que é o MOSFET, ok? Aqui nós temos o encapsulamento padrão desse MOSFET, neste caso aqui 3 terminais, e aqui a característica construtiva, né, um esboço de sua construção. Bem, mas afinal de contas, o que é um MOSFET? O MOSFET ele também é um componente que trabalha através do campo elétrico, tá? Nós tínhamos lá o transistor, né, à base de campo, por efeito campo, que nós começamos a estudar logo no início, que era o JFET. O MOSFET também é um transistor de efeito campo, mas nós veremos que terá algumas diferenças, algumas particularidades entre o MOSFET e o JFET. Digamos assim, a diferença principal, né, quando nós começamos a estudar o JFET, nós vimos que ele diferia lá de um transistor bipolar, que ao invés de ele trabalhar com ganho de corrente na base, ele trabalhava com campo elétrico no gate, né? Isso trazia uma série de facilidades, porque ao você não precisar injetar portadores de cargas para controlar a corrente no canal principal, isso significaria que você iria economizar energia, né? Nos nossos cálculos, nós até considerávamos que a corrente na entrada do JFET, lá no gate do JFET, era praticamente zero. Lógico que apesar de ter uma impedância um pouco mais alta lá no JFET, ainda existia uma correntezinha ali entrando no gate, né? Por questões de cálculos nós considerávamos igual a zero, mas existia uma pequena corrente, né, que nós estávamos considerando que era desprezível. Sendo que no MOSFET eles ainda fizeram uma alteração. Eles colocaram, além da impedância ser alta pela questão, né, do processo de dopagem, eles colocaram agora na porta gate, eles colocaram um óxido de metal à base do semicondutor, né? Só lembrando para vocês que nós estamos trabalhando com aqueles elementos lá que são considerados semimetais. E nós sabemos que o óxido, por exemplo, o óxido de silício, né? Sempre que nós trabalhamos com óxido, a condutividade praticamente ela é muito pequena. Ele trabalha na verdade como um isolante. Vamos fazer aqui vamos pegar alguns exemplos. Quando nós temos uma oxidação em um terminal elétrico, a oxidação ela começa a fazer uma barreira entre um terminal e outro, naquele ponto de junção. Pode chegar até um momento que o que vem acontecer é que nós teríamos um contato, né, físico, porém um isolamento elétrico devido à camada de oxidação. Isso acontece às vezes, por exemplo, num cabo de bateria, no cabo do seu carro. Quando ele fica durante muito tempo, começa a formar uma oxidação e pode acontecer da condutividade entre o cabo e o terminal da bateria ficarem isolados por este óxido. Geralmente o que nós fazemos? Nós vamos lá, retiramos o cabo da bateria, pegamos uma lixinha, passamos no cabo da bateria, ali no terminal da bateria e no cabo também. Fazemos essa limpeza, retiramos aquele óxido, né? Aquela oxidação, e a partir dali nós encaixamos e ele volta a funcionar perfeitamente. Em alguns momentos podemos colocar até um produto para evitar a oxidação e manter este contato elétrico perfeito por um tempo maior. Então a oxidação funciona como um isolante. E é esta oxidação que nós veremos que é colocada agora no terminal gate do MOSFET. Isso para quê? Para aumentar ainda mais a impedância de entrada deste terminal gate. Aí realmente nós iremos considerar que a corrente do gate é praticamente zero. Não temos corrente nenhuma entrando ali no gate, ok? Então, o MOSFET continua sendo um transistor de efeito de campo e ele possui um óxido de metal à base de semicondutor, que é o que nós chamamos ali de Metal Oxide Semiconductor, ok? Esta é a imagem que nós temos para representar este componente, ok? Mas afinal de contas, como que funciona? Como que nós chegamos nessa estrutura aqui? Eu vou passar para vocês uma explicação didática. Não significa que ele é construído desta maneira. É só uma forma para que nós possamos compreender como que se dá a sua construção. Vocês sabem que a construção é feita através, né, do processo de dopagem. Isso ali envolve as concentrações dos diferentes tipos de elementos que são inseridos naquele, digamos assim, naquela solução
ou se vocês tiverem ali já um cristal à base para receber uma solução de um outro tipo de material que vai servir como impureza. Aí vocês viram lá que tem a questão de tempo, temperatura, são vários fatores nessas características construtivas. O que eu vou abordar para vocês aqui de forma didática é mais ou menos como que se daria essa construção, mas desprezando realmente essa parte prática, tá ok? É mais para tentar exemplificar o funcionamento deste componente, ok? Aqui, só mostrando para vocês as simbologias, tá? Nós temos a simbologia do TBJ, que é o transistor bipolar de junção, que vocês estudaram em Eletrônica 1. Nós temos aqui a do JFET, que nós vimos agora na disciplina de Eletrônica 2. E aqui uma das simbologias do MOSFET. Nós veremos aqui que existem várias simbologias para trabalhar com este componente. Algumas tendo significados diferentes e às vezes algumas simbologias não muito bem definidas, ok? Mas esta é a simbologia do MOSFET. Mais à frente um pouquinho nós vamos falar um pouco mais detalhado dessa simbologia do MOSFET que nós iremos trabalhar. É mais para vocês terem aqui uma diferença dessas simbologias. Bem, como que funciona o MOSFET? O MOSFET ele funciona através da porta gate, quando ela é induzida por um campo elétrico, e este campo elétrico controla a corrente no canal principal, entre o dreno e o source, muito próximo ali do que acontecia com o JFET, ok? E nós já falei para vocês, que este gate agora ele tem um elemento a mais que essa camada de óxido de metal semicondutor, que vai provocar um isolamento, fazendo com que a corrente IG, a corrente do gate, seja igual a zero. Isso traz algumas facilidades, principalmente no consumo de energia, porque você, ao colocar um sinal que é somente um valor de tensão na porta gate, você não vai estar dissipando uma potência a mais no seu sistema. Não vai estar consumindo uma energia a mais com um sinal de controle, ok? Então, como que vai dar este funcionamento? Bem, aqui só mostrando para vocês a simbologia, canal P, setinha sai, quando nós temos o MOSFET de canal N, a setinha entra, dreno, source e gate. Aquela mesma exemplificação que nós tínhamos lá no JFET, é o mesmo modelinho. E como que vai funcionar, como que se dá a construção deste novo componente que nós estamos estudando? Aí eu vou pedir para que vocês imaginem o seguinte, de uma forma didática aqui, só para que nós venhamos fazer essa representação para facilitar o entendimento. Imaginem que vocês peguem lá um cristal do tipo N, tá? Só lembrando para vocês que o cristal do tipo N é quando vocês pegam lá o elemento base da família 4A, neste caso o silício ou o germânio, e vão inserir aquela impureza da família, neste caso aqui da família 5A, que ele tem aquele elétron a mais. Por que que está N mais aqui? Só significa que ele é fortemente dopado. Este cristal ele possui aquele elétron livre, ok? Não significa que ele é positivo. Só significa que o processo de dopagem dele é mais forte. A quantidade de impurezas é maior, ok? Então eu tenho aqui esse meu cristal, eu vou lá e coloco dois contatinhos, dois terminais, que eu chamei de dreno e source. Bem, se eu colocar uma diferença de potencial entre o dreno e o source, vai haver uma corrente passando por este cristal. Lógico que esse cristal ele tem uma característica elétrica. Em relação a essa característica elétrica, de condutividade, nós teremos ali um valor de resistência inicial deste corpo, desse cristal, desse substrato que nós estamos trabalhando, ok? Que pode diferenciar de acordo com o valor de tensão que eu aplico aqui entre o dreno e o source, ok? Porém, se eu cortar esse cristal e retirar este material do meio, não terei mais corrente elétrica, porque agora os dois cristais, a base de silício, que é o cristal aqui do tipo N, eles agora estão isolados, ok? Eu posso até colocar um valor de tensão entre dreno e source que nesta situação aqui, neste momento não vai haver a condução, porque o canal de condução ele foi interrompido, ok? Ele foi descontinuado. Mas agora eu pego esses dois cristais, esses dois pedacinhos de cristais agora, que possui o canal descontinuado, e coloco agora em uma outra pastilha de silício, agora em um cristal do tipo P, ok? Ao juntar agora esses três cristais, os dois cristais do tipo N mais o cristal do tipo P,
Só lembrando que o cristal do tipo P, esse substrato, o processo de fabricação dele, né, na inserção de impurezas, o processo de dopagem, ele é considerado fraco, tá ok? Ele foi fracamente dopado, considerando os dois cristais que pertencem agora ao dreno e ao source. Quando eu junto esses cristais, o que irá acontecer na junção? Vai aparecer uma camada de depressão. E por os cristais do dreno e source terem sido fortemente dopados, a camada de depressão praticamente vai se estender agora para o substrato, esse cristal aqui do tipo P, esse cristal em azul. Ok, então eu tenho esta representação. Tenho o meu cristal aqui do tipo P, que recebe os dois cristais que estão vinculados ao dreno e ao source, e a camada de depressão se estendendo por esse substrato do tipo P, esse cristal do tipo P, ok? Então, beleza. Essa daqui é a base da nossa construção. Mas ainda falta o terminal gate. O que eu irei fazer para colocar o terminal gate aqui agora? Eu vou criar agora uma camada de óxido de silício, né? E vou colocar, notem que este óxido de silício que eu estou colocando agora aqui nesta face, nessa junção, pega tanto o cristal do source quanto o cristal do dreno. E acima deste óxido, que é esta camada isolante, aí sim eu vou colocar o terminal gate. Notem que o terminal gate está isolado desse cristal, está isolado do cristal do source, do dreno, e isolado também desse cristal tipo P, que é o meu substrato. Está isolado por essa camada de óxido, tá ok? Aqui eu tenho então a construção básica do meu MOSFET. E agora, como que ele vai funcionar? Bem, se eu começar a aplicar agora uma tensão no gate, deixando a tensão entre dreno e source constante, o que vai acontecer? Se eu aplico uma tensão positiva em VG, significa que os elétrons vão começar a serem atraídos porque existe uma polaridade positiva no gate. Então eu começo a ter uma concentração de elétrons. Ao ter essa concentração aqui de elétrons, é como se aquela parte daquele cristal que era do tipo P, que tinha lá as lacunas em excesso, agora começa a ter naquela região elétrons em excesso. É como se ele agora começasse a se transformar naquela região em um material ou em um cristal do tipo N. E se eu for aumentando, né, o valor da tensão que eu aplico no gate, consequentemente estou aumentando o valor de tensão VGS, estes elétrons eles começam a serem atraídos cada vez mais e esta região ela começa a aumentar. Até que vai chegar um momento que eu aplico esta tensão, um valor de tensão específico no gate, que este canal ele se forma. O canal é feito pela concentração desses elétrons, ok? Neste substrato aqui que é do tipo P em azul. Então eu chamo este valor de tensão limiar. Que valor de tensão é este? É o valor de tensão mínimo para que eu consiga reconstruir um canal de condução. Mas por que você está falando de reconstrução do canal de condução, Edson? Porque é aquela parte do cristal que eu retirei deste corpo lá no início, tá ok? Só lembrando para vocês, isso é de uma forma didática. Quando se constrói um componente deste, o processo de construção é diferente, tá ok? Então eu estou reconstruindo aquele canal. Então eu posso dizer que existe um valor de tensão no gate, olha só que interessante, existe um valor de tensão no gate que eu coloco que é um valor mínimo que eu consigo reconstruir aquele canal e a partir daquele momento ele vai passar a conduzir. Este valor de tensão eu chamo de VT, que é o valor de tensão limiar. Até aqui tudo bem?